Ao mesmo tempo, Zelensky veio a público acusando Moscou de agir com má fé. Segundo ele, logo após esse acordo provisório de cessar-fogo marítimo, que, vale lembrar, depende da retirada de certas sanções agrícolas contra a Rússia, a Ucrânia foi alvo de um ataque com 117 drones. De acordo com o presidente ucraniano, a mensagem por trás de uma ação dessa é clara. O Kremlin não está interessado de fato em uma paz real. A ele ainda informou que, só naquela noite, 4 pessoas morreram e 6 ficaram feridas em diferentes regiões do país, com a Força Aérea Ucraniana conseguindo interceptar 56 dos 117 drones. Agora, vale lembrar que essas informações são muito difíceis de verificar de forma independente, né? E é por isso que eu sempre lembro a vocês que nós precisamos receber essas informações com cautela. Nos bastidores, as conversas continuam, e elas estão acontecendo com a mediação de Washington e têm como palco a Arábia Saudita. O que se negocia agora é a aplicação concreta de um cessar-fogo no Mar Negro e uma pauta de 30 dias nos ataques contra a infraestrutura energética, o que, em tese, já tinha sido aceito em princípio tanto por Zelensky quanto por Putin. Especificamente, querem que o Banco Agrícola Estatal da Rússia, o Rosneft, volte a ter acesso ao Sistema Internacional de Pagamentos SWIFT. Washington disse que está analisando esse pedido. Bom, hoje, quarta-feira, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, fez um balanço das negociações e pareceu otimista. Segundo ele, Moscou estava satisfeito com o que chamou de diálogo pragmático e construtivo com os Estados Unidos. Peskov também falou que os entendimentos recentes estavam, sim, gerando resultados e destacou que havia uma lista já acordada de alvos energéticos, tanto da Rússia quanto da Ucrânia, que ficariam protegidos durante esse período de moratória. Vale dizer que essa mesma informação já tinha sido mencionada por Zelensky ontem, tá? De acordo com Zelensky, esse cessar-fogo voltado à infraestrutura de energia já estaria pronto para começar a valer a partir de hoje. O que Moscou quer é uma flexibilização por parte de Washington, especialmente em temas ligados à economia russa, como a exportação de alimentos e fertilizantes, que sem dúvida impacta diretamente sua balança comercial e o peso político no sul global. Ao todo, 30 líderes e delegações de cerca de 30 países estão reunidos na capital francesa. A ideia é encontrar formas de fortalecer a capacidade militar da Ucrânia, mas também discutir mecanismos para monitorar possíveis cessar-fogos, especialmente nos temas que têm sido abordados nas conversas mediadas pelos Estados Unidos, como o Mar Negro e a infraestrutura energética. Um alto funcionário europeu fez até uma analogia interessante. Disse que essas garantias de segurança que a Ucrânia pede ao Ocidente são como um grande buffet de café da manhã intercontinental, cheio de opções, mas nem sempre claro o que vai realmente para o prato. E completou com ceticismo, dizendo que tudo vai depender da sinceridade com que esse cessar-fogo for tratado, e, segundo ele, não é um cenário muito promissor. Já um responsável da área de defesa disse que, apesar do recuo na ideia de tropas de combate, ainda pode haver presença de soldados europeus em solo ucraniano, mas com funções limitadas, como treinamento ou apoio técnico. E por mais que uma grande força terrestre pareça improvável nesse momento, os europeus continuam mantendo a opção em aberto. Enquanto isso, o primeiro-ministro britânico Starmer falou na semana passada sobre o foco atual dos militares: garantir segurança nos céus, nas águas e nas fronteiras da Ucrânia. E aqui entra a preocupação que tem pesado entre os aliados europeus: a ideia de mandar tropas para a Ucrânia sem garantias claras dos Estados Unidos e sem um mandato internacional forte, o que não convence a todo mundo. Os temores são bem concretos sobre os custos dessa operação, falta de pessoal e de equipamentos e, principalmente, o risco real de acabar entrando num confronto direto com os russos. O ex-comandante das forças dos Estados Unidos na Europa, Ben Hodges, reforçou um ponto que parece básico, mas que nem sempre é seguido. Antes de planejar qualquer força, é preciso ter uma missão clara. Segundo ele, só dá para saber que tipo de tropas e recursos são necessários depois que a missão estiver bem definida. Já oficiais militares europeus vêm com outro argumento, né? Mesmo que uma força não seja enviada agora, o simples fato dessas discussões estarem acontecendo já gera impulso político. Para eles, isso mostra que a Europa é capaz de se articular e de se preparar. Um deles resumiu bem a visão, né? Disse: não se trata apenas de mandar tantos tanques, tantos homens ou tantos aviões para trás da fronteira ucraniana. É um processo mais longo, que ainda está em desenvolvimento e que pode levar vários anos. Mesmo se a Europa decidir não enviar uma força robusta, ela ainda pode desempenhar um papel importante num possível cenário futuro. Um dos caminhos em debate é apoiar, nos bastidores, uma força separada que venha operar dentro da Ucrânia num acordo de paz, talvez até com o respaldo da ONU. Claro que a Rússia vai vetar, né? Mas, por enquanto, gente, tudo isso está no campo das hipóteses. Segundo Jean-Pierre Lacroix, que é o subsecretário das Nações Unidas para Operações de Paz, a ideia de uma missão da ONU na Ucrânia ainda é muito incerta.
Ele disse que o tema tem surgido com mais frequência, mas que qualquer plano do tipo depende de um mandato específico, e isso, por enquanto, está longe de acontecer. Então, o que temos aqui é um cenário em que as potências europeias estão tentando equilibrar ambição, realidade política e limites militares. O envio de tropas perdeu força, mas a busca por alternativa continua. E a vontade de manter a Ucrânia dentro do guarda-chuva europeu de segurança continua sendo um ponto central.